Caros irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus habite em cada coração, em cada ser. Que o teu ser esteja sendo abençoado hoje, que a tua vida esteja sendo abençoada hoje, a sua família, e eu desejo e oro para que sempre assim seja. Que Deus te abençoe. Mas vamos a uma curta meditação na palavra de Deus, no que tange aos dons espirituais. Eu quero falar com os senhores hoje acerca do cultivo dos dons espirituais. Falar de uma forma bem clara para que todos possam ver e possam entender os propósitos de Deus para cada coração. Se nós estamos falando em cultivo de dons espirituais, daqui a pouquinho eu vou convidá-los a ler a palavra de Deus, mas somente para uma introdução, para que nós entremos no assunto diretamente, há um percentual de recusa significativo na população mundial quando o assunto é o cultivo da terra, ou cultivar a terra para uso na alimentação humana, ou seja, para nutrir a vida, para a saúde de cada um. Sendo assim, o maior interesse das pessoas, no geral, eu não vou dizer, é claro que eu não vou generalizar, eu falei no geral, mas não vou generalizar, porque tem gente preocupada também em usar a terra adequadamente, com parcimônia, enfim. Mas em tempos de pandemia, essa situação todas que estamos contemplando nesses dias e vivendo, nos faz refletir sobre isso também, tá? Então, a maioria das pessoas, o interesse das pessoas é viver em cidades industrializadas, cidades grandes ou grandes metrópoles economicamente estabilizadas, desenvolvidas. E assim, poucas pessoas escolhem o campo para viver, não é verdade? Poucos escolhem o campo para ganhar a vida, porque a vida no campo, apesar de parecer ser aquele mar de rosas, porque as pessoas estão ali de uma forma mais ao ar livre e tal, mas viver no campo não é fácil. Quem está vivendo isoladamente hoje na sua casa ou nas suas casas, um pouquinho que fica isolado aqui já fica um tanto entediado. Imagina uma pessoa dia após dia no campo, né? Mas tudo que a gente cultiva, a gente colhe, tá certo? Então, quem vive no campo pode ser até difícil viver separado das grandes metrópoles, mas no final, ou no fundo, essa pessoa está colhendo os frutos daquilo que semeou. Porque ela pode ali cultivar, ela pode receber o alimento da terra e pode servir a outros também. Mas o que eu quero falar hoje é que muitos não escolhem esse tipo de vida. O percentual de pessoas nas grandes metrópoles é muito maior, né? É muito maior e tremendamente maior, incomparável com aqueles que vivem no campo. Por isso, o que seria, né? No entanto, o que seria do homem se todos pensassem da mesma forma? Já imaginou? Se todos quisessem viver só nas grandes metrópoles, o que seria do homem? Bom, dá até para dizer que o dom de cultivar a terra é para poucos. O dom de cultivar a terra é para poucos, pois o fruto da terra, ele precisa ser aguardado com paciência. E para cultivar a terra requer paciência, perseverança e determinação. Guarde bem essas três palavras: paciência, perseverança e determinação.
a palavra diz para nós que o lavrador, ele espera com paciência, estou lendo aqui, né, o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Está lá em Tiago 5, 7, para quem quiser conferir depois, tá bom? No cultivo dos dons espirituais, já que é deles que estamos falando, não é diferente, tá? No cultivo dos dons espirituais, os princípios são semelhantes. Paciência, perseverança e determinação. 3 princípios básicos também no cultivo dos dons espirituais. E de tudo que formos fazer na nossa vida, seja ela secular, familiar, precisa paciência, perseverança e determinação. Bom, partindo-se desse princípio, ou desse ponto, eu quero abrir a palavra de Deus, aliás, eu já estou com ela aberta aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 11. Eu vou ler aqui, se você puder acompanhar no seu smartphone, acompanhar na sua Bíblia de papel, tradicional, ou onde ele estiver disponível. Se não puder acompanhar, acompanhe a leitura ouvindo, tá bom? É só um versículo que eu quero ler com você agora. Diz aqui no versículo 11 o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então aqui está dizendo que é o Espírito de Deus que reparte a cada pessoa o dom do jeito que ele quer. Ou seja, para aquilo que for bom, para agradar a Deus e para satisfazer as verdadeiras necessidades. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, em sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele que supre as nossas necessidades reais. Vemos no dia a dia essa aglomeração de tantas pessoas, é para ganhar a vida, é claro. Mas as pessoas não se satisfazem, nós seres humanos não nos satisfazemos em ter o que nos basta para cada dia. Nós queremos sempre mais, mais e mais. E quando alguém galga um cargo público, ou um cargo onde as oportunidades são mais diversas, essas pessoas começam a ganhar mais e mais, e querem mais e querem mais, e vão se esquecendo da vida espiritual, da vida familiar. E quando chega um tempo como este aqui, que estamos passando, nessa fase que eu creio que vai passar logo, né? Vai passar em nome do Senhor Jesus. Quando chega aqui, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, o que pensar, que atitude tomar, porque a sua vida está focada só no ganhar, ganhar, ganhar. E aqueles que vivem do dia a dia, é claro, sofrem todas as consequências. O empregado sofre consequência, perde emprego, reduz salário e tantas coisas mais. Mas só que quando a gente aprende a viver do essencial, é claro que o supérfluo também faz parte, porque quem não gosta de um lazer, mas a vida não é só lazer, a vida também é trabalhar. E a vida não é só trabalhar, também é descansar. E a vida não é só descansar, também é cuidar da família. Enfim, há uma série de atividades que a gente está envolvido no dia a dia, indiretamente e diretamente também, mas não prestamos atenção. E somente numa época em que tudo para, é que a gente pensa, para que ganhar ou tentar ganhar o mundo inteiro, se eu tenho uma família para cuidar, se eu tenho a minha alma para cuidar, se eu tenho dons que Deus me deu para abençoar outros. Então, para que ganhar o mundo inteiro? A nossa vida aqui é passageira.
Ah, mas eu quero deixar para os meus netos, eu quero deixar para os meus bisnetos, quero deixar não sei para quem, para colar. Gente, nós não veremos o que vamos deixar. A palavra de Deus diz isso. O homem não pode voltar para ver o que foi feito daquilo que ele ganhou na vida. Então vamos viver o hoje, é claro, com parcimônia, pensando também, né, pensando no futuro, mas de forma simples, de forma que a gente viva bem, mas sem escravidão. Que a pior escravidão é quando a gente se escraviza a si mesmo no seu dia a dia ou nas suas obrigações, a pessoa se torna escrava daquilo. Não faça isso. Né? Os dons estão aí para nós nos servirmos dele e servirmos ao próximo. Tá bom? Então eu quero continuar discorrendo sobre o exercício, ou o cultivo, não só exercício, mas o cultivo dos dons espirituais, dizendo aos queridos o seguinte: alguns cristãos acham difícil, ouçam bem essa frase aqui, ó. Alguns cristãos acham difícil cultivar ou desenvolver dons espirituais, por conta de uma visão distorcida quando o assunto é dom do Espírito. Porque muitos imaginam que estes aparecem assim, o dom aparece num passe de mágica, né? De forma mecânica ou até automática. Ah, Senhor, eu quero dom para exercer tal ministério. Ah, Senhor, eu quero fazer isso na tua obra, eu quero. E já a hora já tem que acontecer. Né? A cura tem que acontecer agora. O milagre da reprodução tem que acontecer agora. Né? O fim da pandemia tem que acontecer nesse momento. Então as pessoas querem ver assim, um resultado. E interessante em tudo isso, raciocine comigo. Né? O interessante é que querendo isso de uma forma instantânea, as pessoas dizem, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, mas eu orei, é para a glória de Deus, é para a glória de Jesus, mas eu fiz. Gente, nós somos apenas instrumentos do Senhor, é Ele que opera tudo em todos, Ele dá a cada um conforme Ele quer, conforme a sua vontade, e para aquilo que é bom para todos. O Senhor não tem os seus escolhidos especiais para dizer assim, eu vou te agradar, meu servo. Não, a vontade do Senhor é que nós agrademos a Ele, fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Indo, pregando, batizando e anunciando a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Nós ouvimos aí ou assistimos um pedaço de uma live, eu fiquei até preocupado quanto a isso, mas não levo isso para frente, porque eu sei que há uma distorção nas interpretações e tudo mais. Pessoas que ficam judaizando o cristianismo e ficam querendo trazer coisas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, falando aí sobre o tocar do shofar e como os judeus fazem até hoje. Precisamos pensar que são povo escolhido de Deus, sim. São, sim. Porém, nem todos aceitaram Jesus. E a palavra diz que quem crer nele e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a salvação para aqueles que creem em quem? No Filho de Deus, que veio para refletir a glória de Deus nessa terra, para colocar o seu Espírito no coração de todos aqueles que creem nele. Na reunião que os irmãos fizeram em Jerusalém, no dia chamado Dia de Pentecostes, que era uma festa da tradição judaica, os irmãos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, e ali, conforme eles, naquela reunião, foi visto entre eles como que línguas repartidas, e todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E o interessante é que tinha pessoas de várias nações reunidas, né? Judeus que estavam espalhados em outras nações, ali reunidos, que falavam outras línguas, os medos, os persas e outros povos, outras línguas de outras nações.
E todos ouviram acerca da palavra de Deus. Eles entendiam o que os apóstolos estavam falando na sua própria língua e ficaram admirados, pensando que os irmãos até estavam embriagados, 9 horas da manhã. E Pedro teve que intervir e dizer: não, isso é o que o profeta Joel ele já disse lá na sua profecia, inspirada por Deus, que o Espírito do Senhor haveria de ser derramado sobre todos os corações. Quer dizer, Jesus, ele vem, ele sela um compromisso com a sua igreja, ele forma a sua igreja, ele morre na mão dos judeus, na mão dos romanos, do Império Romano, mas sob influência dos judeus, né? Porque eles quem levaram Jesus até a cruz. Ele é crucificado. A palavra de Deus que diz que ele entrega o seu Espírito. Muitos sinais ali acontecem, né? O céu se escurece até as 3 horas da tarde. Nesse período, mortos que estavam ali há muito tempo nas suas sepulturas foram ressuscitados e foram vistos em Jerusalém. Interessante, né? E ao terceiro dia, quando as mulheres vão ao túmulo para ungir Jesus, para embalsamar Jesus, elas vão preocupadas de como rolar a pedra do túmulo. Elas chegam lá, o túmulo está aberto, a pedra está fora do lugar. Os lençóis, os panos em que Jesus foi enrolado, estavam sob a pedra onde ele estava deitado, mas o corpo não estava lá. A ponto delas pensarem: quem levou o nosso Senhor? Quem foi que levou ele daqui? E na realidade ele se encontra com elas e quando elas o reconhecem, o chamam de Rabone, mestre. E ele diz para elas, para não tocarem nele, que ele ainda não havia subido ao Pai, e que elas fossem até os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos, e dissessem a eles que ele ressuscitou. Depois ele mesmo aparece no meio deles. E a palavra diz no livro de Atos, no capítulo 1, que Jesus foi ascendido aos céus. Ou seja, ele mesmo ascendeu aos céus. E foi desaparecendo. Os discípulos ficaram olhando, contemplando aquela visão, pensando no que seria aquilo, e os anjos vêm e começam a dizer: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará, como disse. Então se cumpre a palavra. O Espírito de Deus está aqui. Ele voltou, Jesus voltou em espírito para habitar naqueles que creem, no coração, na vida daqueles que creem no seu nome, que creem na sua palavra, que creem na sua mensagem, que creem que ele está vivo. E Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Quem sabe já de pé para arrebatar a sua igreja? Só falta a ordem do Pai. Os sinais estão aí. Então fiquemos atentos e sirvamos com os nossos dons. Se um evangelista cresceu no dom de evangelizar, por exemplo, ou um pastor no dom de apacentar, por que não crescer nos dons de curar também? Por que não crescer nos dons de discernir os espíritos? Por que não crescer nos dons da palavra, da sabedoria? Enfim, nos dons que estão relacionados na própria palavra e os dons que vão surgindo de acordo com a necessidade dos nossos tempos. Gente, o Espírito de Deus é ilimitado, Deus é ilimitado, Ele é imensurável, Ele dá a cada um conforme Ele quer. Mas precisamos cultivar esses dons. Mais ainda, algumas coisas carecem de ser cultivadas na vida pessoal, na vida devocional e também na vida eclesiástica. Podemos crescer no exercício de cada dom. Um corpo habituado ao sedentarismo logo vai se definhar, não é verdade? Fica parado sem fazer nada. Não arruma nada para fazer. E seu corpo vai começar a pedir socorro, socorro, até a pessoa acabar ficando doente.
e fica doente mesmo. Não faz um exercício não para ver uma coisa. Não se mexe não para ver o que acontece. Vamos ficar só na cama. E de lá vai até definhar de vez. Nós temos que tomar atitude. Bom, esse corpo se definha quando não faz nada, tá? Quando para, quando está no sedentarismo. Para que os dons espirituais sirvam seu propósito, é necessário cultivá-los. E para isso, o exercício do dom espiritual ou dos dons espirituais, ele é fundamental. Não pode ficar parado, tá bom? É preciso ter convicção sobre o ensino bíblico acerca dos dons. E que estas ferramentas, tais ferramentas, não são para alguns privilegiados. Antes, elas são para todos os verdadeiros discípulos de Cristo. É o que diz a palavra de Deus, aquele que crê. Todo que crê. Vocês farão obras maiores do que essas em meu nome. Jesus ele vem dando uma série de instruções. E a principal delas, depois que ele diz para ir, pregar, evangelizar, curar, expulsar demônios e tal, a principal delas que nós precisamos guardar para poder exercer esses dons e colocá-los em movimento é lembrar que Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos a seguir. A convicção, preste atenção, a convicção nasce da prática diligente e da busca das capacitações, mas em amor. O apóstolo, quando ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ou capítulo 12 mesmo, versículo 13, ele diz assim, agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Estas três são as que permanecem, mas a maior destas é o amor. E lá no versículo 31 do capítulo 12, diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele discorre sobre o amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Percebam, irmãos, que o exercício desses dons, ele precisa ser feito em amor. É tempo de amar mais, é tempo de abraçar, mesmo que virtualmente. Sim, como é que a gente abraça virtualmente? Eu sei que tem live, tem vídeo chamado, WhatsApp, tem tudo isso, mas ainda assim isso não parece que não preenche, né? Tem culto online, que maravilha, tudo isso é bom, mas sabe como a gente abraça em amor? É orando por aquela pessoa, levando a ela uma palavra de esperança, usando nossos dons da forma que Deus quer que nós usemos, porque o Espírito Santo te capacitou para isso, tá? E eu vou finalizando aqui, que sobre a prática, e essa prática diligente em amor, os dons não são, aliás, os dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, diz a palavra, procurai com zelo os melhores dons. Lembre-se, Deus não premia a satisfação da vaidade humana. O que Deus premia, o único interesse do Senhor, é salvar os perdidos e edificar os salvos por meio dos dons. Muita gente está dizendo, agora eu não posso congregar, eu gostaria de estar indo nos cultos, de estar junto com os irmãos. Tem muita gente dizendo isso, mas na hora que podiam, qualquer desculpa é ir para o shopping, é ir para um passeio aqui ou acolá, porém, o momento do culto era negligenciado. Tomara a Deus que nós tenhamos mais oportunidades de nos reunir. Porque se acabar a oportunidade aqui, se cessar aqui, a nossa reunião será no céu, com o Senhor. Então, irmãos, fiquem atentos a isso. Nada é sem propósito, nada acontece por acaso. Deus tem os seus propósitos em tudo.
Por isso que Eclesiastes, o pregador, ele diz assim: há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Um dos propósitos que ali está é: há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Mas nós podemos abraçar. Por enquanto, não fisicamente, mas nós podemos abraçar com uma palavra de amor, de carinho, e é isso que eu quero passar para os senhores, uma palavra de Deus aos vossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, a sua família, ajude nosso Brasil, nossos governos, nossos líderes espirituais, nossos líderes eclesiásticos. Vamos nos unir numa só fé, usando nossos dons para abençoar o nosso próximo. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Um grande abraço e um beijo no teu coração. Fique com Deus.